Próximo assunto do nosso Eurocast é a La Liga. Exatamente. Na verdade, La Liga não, né, cara? A gente vai falar um pouco do Real Madrid. O Real Madrid passou por uma semana absolutamente doideira, completamente maluquice as coisas que aconteceram lá. E também vou falar um pouco das polêmicas que tivemos essa semana com o time do Real. Então vamos lá. Real Madrid teve uma semana de cinema aí, né, cara? Que começou lá no meio da semana com um derby de Madrid pela Copa do Rei da Espanha. E esse derby de Madrid vinha já numa sequência de 2 derbys de Madrid que tinham sido muito bons na temporada, né? Um 3-1 pro Atlético pela La Liga e depois um 5-3 do Real Madrid na Supercopa da Espanha, que foi vencida na prorrogação. E agora, mais uma vez, esses times foram pra prorrogação, né? Foi um 4-2 absolutamente insano, com o nosso querido goleirão Lunin falhando, né? Com o Oblak falhando também, com um golaço de placa do Griezmann. Então, cara, Real Madrid perdeu por 4-2 essa partida e foi eliminado, né, da Copa do Rei, com o detalhe de que as únicas 2 derrotas do Real Madrid na temporada foram pro Atlético de Madrid, e ambas na casa do Atlético, obviamente, né? Inclusive, até ressaltando aqui que os derbys de Madrid, pra muita gente, já estão melhores que os El Clássicos, pelo menos nessa temporada, né? A média de gols de jogos entre Atlético e Real Madrid nessa temporada é inacreditável, rapaziada. Simplesmente olha só, é média de 6 gols por jogo nessas 3 partidas entre os 2 times. Então tá realmente fantástico. A gente vai ter mais um jogo entre Atlético e Real Madrid lá no Santiago Bernabéu, agora dia 4 de fevereiro pela La Liga. Então, absolutamente imperdível. Mas isso aí foi no meio da semana, então o Real Madrid caiu da Copa do Rei. E aí o que aconteceu foi o seguinte, cara. O Griezmann, nesse momento que ele faz esse gol aí, esse golaço contra o Real Madrid na Copa do Rei, ele se torna de forma isolada aí o maior artilheiro da história do Atlético de Madrid, né? Ele comemora beijando a camisa. É muito da hora, mano, o que ele faz ali. Ele joga a camisa no chão assim, né? E aí ele se ajoelha e beija por cima do escudo, assim, muito, muito bonito aquele momento. E o que aconteceu também, cara, foi que depois desse jogo da Copa do Rei, o Real Madrid voltou a campo agora no final de semana pela La Liga, e foi muita doideira que eles estavam jogando contra o Lanterna, que é o Almeria. O Almeria já tinha dado um sufoco no Girona, né, quando empataram por 0-0. E agora eles abriram 2-0 pra cima do Real Madrid, com um gol saindo ali com poucos segundos de jogo. E depois com um segundo gol completamente maluco, porque um zagueirão deu um tirambaço do nada de canhota, do meio da rua, a bola entrou no ângulo, um torpedo absurdo. Foi um gol lindo e o Almeria venceu por 2-0 até os 57 minutos. Quando começam então as polêmicas, né? Por quê, cara? Aos 57 minutos o que acontece é que tem uma bola na área e a bola toca no braço de um defensor do Almeria. E o juiz marca pênalti. Só que no mesmo lance, a gente via que o Rüdiger tava pulando pra cima com as 2 mãos no ombro do zagueiro adversário, e até o jogador que bate a mão na bola no pênalti, ele tava subindo, meio que não tava com o braço super aberto, super levantado, ele tava com o braço meio que numa posição natural de quem tá pulando assim, a bola dá uma resvaladinha ali, e o juiz marca pênalti. Pra mim foi um pênalti absurdo, porque no mínimo dos mínimos era a falta do Rüdiger no lance. Cara, se tu parar o frame da jogada, o Rüdiger tá literalmente, ele tá montado em cima do jogador do Almeria, com as 2 mãos encaixadas assim, ó. Tá ligado quando tu vai pular um muro, irmão? Tu bota as 2 mãos em cima do muro assim, ele tava daquele jeito pra cima do zagueiro do Almeria. Então, na minha opinião, foi falta, né? Mas de qualquer maneira, o juiz marcou penal, e aí o Bellingham bateu fraquinho no meio ali e converteu a penalidade dele. E aí depois a gente teve um dos lances mais polêmicos aí da temporada, eu diria. Porque o que acontece? Vem uma bola pra área e o Vinícius Júnior, ele dá uma ombrada marromeno na bola, né? E a princípio o gol é invalidado, mas depois ele é validado. E aí esse lance gerou muita polêmica. Eu vi um comentarista de arbitragem dizendo o seguinte: a bola não está completamente no braço, se tu analisar bem, uma pontinha da bola ainda tá batendo no ombro, portanto o gol é legal. Pra mim, minha modesta opinião, rapaziada, cada um vai ter a sua aí, né? Pra mim foi um absurdo essa marcação aqui. Pra mim foi completamente gol de antebraço. Antebraço não, desculpa, com a parte de cima do braço aqui, mais perto do ombro. Foi perto do ombro, mas foi braço claramente, na minha opinião. O cara não faz um movimento ombral, ele não dá uma ombrada na bola. Pô, o Vini mexe o braço inteirinho pra conseguir fazer a finalização. Então pra mim ele fez um gol de bíceps praticamente, né? Um gol de quase ali, né, do lado do braço, assim, na lateral.
Não foi ombro, pra mim com certeza esse gol teria que ser invalidado. Inclusive até como torcedor do Tottenham aqui vou dar uma chorada, porque quem lembra a final de 2019 da Champions? Pô, o Tottenham perdeu aquela final, na verdade perderia de qualquer maneira, mas tomou o primeiro gol daquela final com um pênalti de sovaco, irmão. A bola bateu no sovaco do camarada e foi pênalti do Sissoko. E esse gol aqui, na minha opinião, foi um gol de braço, claríssimo, né? Do Vinícius Júnior aí, mas o juizão, depois de revisar, ele interpretou que foi mais de ombro. Ombro, todo mundo sabe que pode, né? Ombro pode fazer gol de ombro, pode tocar a bola no ombro. Então ele validou esse gol do Real Madrid. E por último, já com o jogo 2-2, aqui as coisas estavam tensas, tá? Porque o time da Almeria também teve um gol anulado, que é o seguinte, cara. O camarada sai no meio campo driblando, abre o jogo lá na ponta, a bola vem no meio e sai o gol do Almeria. Tudo legal, não tinha impedimento nem nada. Só que daí, depois o juizão vai revisar no VAR, porque lá no começo da jogada, o jogador do Almeria que tava criando a jogada, na hora que ele tá se protegendo do Bellingham na marcação, ele bota o braço pra trás assim, velho, e acaba tocando um pouquinho, assim, mas eu achei muito de boa, assim, no pescoço do Bellingham, um pouquinho no rosto do Bellingham. O Bellingham cai pra trás e depois na revisão o juizão diz que foi falta no Bellingham e cancela o gol do Almeria. Minha modesta opinião, não acho que o que aconteceu ali no Bellingham é falta. Acho que inclusive a bola nem bateu no... A mão do jogador nem bateu na face do Bellingham, não foi um tapa na cara nem nada. Foi simplesmente a mãozinha meio que no ombro, assim, meio que no pescoço, assim. Não foi nada violento, foi simplesmente na hora que ele tava correndo ali, que deu uma tocada, né? Obviamente o Bellingham valorizou, o Bellingham bota a mão na cara e se joga no chão, né? Pra dizer ele que tomou um tapa, algo assim. Mas eu também vi um comentarista de arbitragem dizendo que é o seguinte, a face, ela não é questionável, né? Se teve algum golpe na face, é falta e acabou. A face, digamos que ela tem que ser priorizada nesse tipo de lance, o jogador tem que ser protegido nessa questão, né? Então, na minha opinião, não deveria ter sido marcada a falta, deveria ter saído o gol do Almeria tranquilamente, mas o juizão marcou o gol do Almeria, desmarcou o gol do Almeria, e isso deixou o pessoal do Almeria lá completamente indignado, né? O técnico do Almeria foi expulso e tudo mais. Os caras estavam realmente furiosos e as coisas pioraram porque no finalzinho do jogo, já eram 54 minutos do segundo tempo, quando vem uma bola lá da direita, acho que é o Brahim Dias que cruza, se eu não tô enganado, o Bellingham sobe de cabeça e escora a bola para o Carvajal. Que jogador subestimado que é o Carvajal, né? Já tinha decidido aí Supercopa da Espanha pra cima do Atlético, e agora o camarada também consegue fazer esse gol importantíssimo aí numa vitória pra cima do Almeria no praticamente último lance, né? Era 54 do segundo tempo, a bola vai escorada do Bellingham e o Carvajal aparece no segundo pau pra completar pro gol vazio ali praticamente e virar o jogo pro Real Madrid 3-2, né? Então foi uma vitória bastante recheada de polêmicas e que quando acabou, cara, o que aconteceu foi que alguns jogadores do Almeria, algumas pessoas ali da equipe técnica também, eles não mediram as palavras. Geralmente quando tem polêmica, os jogadores ou o técnico, eles acabam falando, pô, dá pra contestar, não sei o que, mas tenta medir um pouco as palavras até pra não ser punido. Mas dessa vez, irmão, os caras ficaram completamente indignados. O defensor do Almeria, Mark Pubil, disse o seguinte: alguém decidiu que a gente não poderia vencer hoje no Bernabéu. E foi isso que aconteceu, não vou dizer mais nada. Ou seja, ele tá sugerindo que esse jogo foi manipulado, foi comprado de alguma maneira ali, né, o defensor do Almeria. O técnico do Almeria também deu uma declaração mais ou menos nesse sentido. Ele falou, se a gente falar a gente é punido, mas eu não tô nem aí, né, o que aconteceu hoje foi um absurdo e tal. Então ele foi bem enfático nas palavras dele, não deixou nenhuma dúvida do que ele acha que aconteceu na partida, né, ele acha que não foi uma arbitragem justa, ele acha que foi uma arbitragem ali, digamos, que favoreceu o Real Madrid. Inclusive até o Xavi se meteu nessa, o Xavi também deu uma cutucada. Ele falou, o que aconteceu no Santiago Bernabéu com o Real Madrid e a arbitragem, todos vimos. Eu disse que não gostei do rumo das coisas nessa temporada, mas tá sendo comprovado e tudo que eu tô falando e tal. Então o Xavi também tem uma cutucada. Nesses momentos de grandes polêmicas, eu sempre tento ressaltar que todos os torcedores fanáticos de todos os clubes se sentem prejudicados. Então qualquer rodada de Premier League tá lá torcedor do Liverpool falando que foi roubado, torcedor do Arsenal falando que foi roubado, torcedor do Manchester United fala que foi roubado, torcedor do Tottenham fala que foi roubado. Todas as rodadas, todos os torcedores de todos os clubes, né? Obviamente que tem que ser discutido essas questões de arbitragem, mas também até os próprios torcedores do Real Madrid. Eu entrei numa conta do Real Madrid no Twitter lá, que tava comentando sobre esse jogo, e os caras falando, finalmente acertaram alguma coisa a favor do Real Madrid. Então o torcedor do Real Madrid, ele se acha perseguido, entendeu? Ele acha que o Real Madrid é perseguido, é injustiçado. Então perceba que vai ter de todos os lados isso aí, né? Vai ter gente que vai estar falando, que é o Vardri,
O torcedor do Real Madrid vai estar falando que não é nada assim, que é sempre roubado. O torcedor do Barcelona vai falar que é sempre roubado. O torcedor do Atlético vai falar que sempre roubam pra Barcelona e Real e tal. A gente sabe que a arbitragem não é uma questão fácil e tem que ser discutido mesmo, principalmente os lances individuais, assim. Porque na minha opinião, eu não sou especialista em arbitragem, mas na minha opinião teve alguns erros graves nessa partida. Mas, de qualquer maneira, a reação do pessoal do Almeria foi muito forte, né? Foi muito forte as palavras que eles deram ali. Inclusive, vamos ver se vai ter algum tipo de punição e tal, né? Não sei, porque eles foram bem enfáticos, eles sugeriram que foi manipulado. Eles sugeriram que o árbitro não estava sendo honesto. E isso aí, querendo ou não, é uma acusação muito séria, muito grave e que se não puder provar, acho que eles podem acabar recebendo algum tipo de punição, veremos. Mas o fato é que o Real Madrid acabou vencendo e com esses 3 pontos aí seguiu na cola do Girona na La Liga, então não deixando que os caras escapem. Vale lembrar que o Real Madrid tem um jogo a menos, né, e agora tá com 1 ponto a menos, um jogo a menos. Se vencer o jogo que falta, né, se fosse igualar a tabela ali, eles poderiam estar 2 pontos na frente do Girona. Com isso, então, a gente tem a nossa La Liga estando da seguinte maneira: o Real Madrid tá com 51 pontos, é isso? 51 pontos e o Girona tem 52, com um jogo a mais, né? Inclusive as campanhas dos times ali, em termos de vitórias, empates e derrotas, é praticamente igual. A diferença é que o Girona tem um jogo a mais e um empate a mais. Vinícius Júnior, com aquele gol de ombro barra braço, né, depende da sua interpretação aí, acabou se tornando de forma isolada o segundo jogador com mais gols na história do Real Madrid, vindo do Brasil, beleza? Então ele passou aí o Roberto Carlos, que tinha 69 gols, e marcou o seu gol de número 70 já pelo Real. Ele só tá atrás do Ronaldo Fenômeno. E uma das coisas que me chocou nessa lista aqui foi que o Ronaldo Fenômeno tem 177 jogos pelo Real. E o Vini já tá com 243, cara. Daqui a pouquinho o Vini vai terminar a temporada, vai ter 100 jogos a mais que o Ronaldo Fenômeno já pelo Real Madrid, né? Muita doideira. Mas enfim, 70 gols. Certamente ele vai passar o Ronaldo Fenômeno, porque o Vini Júnior tem toda a cara de fazer a carreira inteira no Real Madrid, ou pelo menos grande parte da carreira no Real Madrid, né? Ele tem muita identificação, ele ama o clube lá. Ele sempre demonstra isso. E ele tá né, alguns criticaram algumas atuações recentes dele aí, mas vale lembrar que ele perdeu partes dessa temporada já por lesão, tá voltando aí, em breve vai recuperar o seu melhor nível, e certamente em questão dos próximos anos ele vai acabar passando o Ronaldo Fenômeno, se tornando o maior artilheiro brasileiro da história do Real, disso eu não tenho a menor dúvida.